Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre raça, ciência e exclusão aqui no Brasil. A gente vai abordar os assuntos de como o pensamento racial foi moldado e usado para definir a identidade nacional e justificar as desigualdades. E a gente vai começar abordando um tema complexo, que é a emergência de um credo racial brasileiro e o racismo científico. Eu separei em alguns tópicos aqui uma contextualização do que é esse credo racial e das influências que ele sofre. Primeiramente, eu queria falar sobre a influência europeia. No final do século XIX e no começo do século XX, alguns intelectuais brasileiros foram fortemente influenciados pelas teorias do racismo científico europeu, como por exemplo o darwinismo social, a eugenia, entre outros. Só que diferentemente da Europa, onde o foco desse cientificismo, né, entre aspas, era a pureza racial, aqui no Brasil o grande dilema era a mestiçagem, que é fruto da colonização, da escravidão e da imigração. E aqui no Brasil, a raça vai ser um conceito-chave. Então, alguns intelectuais, se pode se falar assim, desse tema, viam a composição racial do Brasil como um problema. Eles acreditavam que a miscigenação, especialmente com negros e indígenas, levava à degeneração física, moral e intelectual da população. E uma das consequências disso é que a identidade nacional foi construída com uma ideia de inferioridade. O Brasil era visto como uma nação doente, cujo futuro estava ameaçado por sua diversidade racial. A raça se tornou a principal explicação para o atraso do país. Atraso, entre aspas, né? Mas acontece uma virada no pensamento. No começo do século XX, o que era visto como um problema vai passar a ser encarado como uma solução. Surge a tese que a miscigenação, ao longo das gerações, ia levar a uma diluição das características negras e indígenas, resultando em uma população progressivamente mais branca. Isso não era uma celebração da mistura, mas sim uma aposta no desaparecimento das características negras e indígenas, que eram consideradas inferiores por esse pensamento. E isso, inclusive, vai ter repercussão internacional. Em 1911, no Congresso Universal das Raças de Londres, o médico e antropólogo João Batista de Lacerda vai apresentar a tese de que, em 2012, o Brasil seria um país de maioria branca, com os negros representando apenas uma pequena parte da população. E a gente vai ter uma representação visual desse pensamento, que é a pintura A Redenção de Cã. Nessa pintura, a avó negra está agradecendo aos céus pelo neto branco, enquanto o pai e a mãe observam. Mas aonde que a psicologia entra nisso? Bom, a psicologia na época vai ter o mesmo contexto social que o racismo científico e esses pensamentos que foram citados anteriormente. Então a gente vai observar na psicologia coisas como a medicalização do desvio, onde saberes como a psiquiatria, a medicina legal e a psicologia social foram utilizados para criar um modelo científico de normalidade. E esse modelo, adivinha só, era invariavelmente branco, masculino e burguês. Tudo que escapava a esse padrão era classificado como anormal, desviante ou patológico, onde o normal era o racional, o controlado, o adaptado ao trabalho e à ordem social, e o patológico ia ser impulsivo, propenso a vícios, à criminalidade e à desordem. Essa categoria era frequentemente associada à população negra e mestiça. E aí, o que vai acontecer? A criminalidade, por exemplo, vai deixar de ser vista como uma questão social e vai passar a ser explicada, né, entre aspas, por fatores biológicos e raciais. E comportamentos como a prática da capoeira ou de religiões de matriz africana vão ser criminalizadas e tratados como sintoma de uma doença mental, por exemplo. E todos eles considerados perigosos à ordem social, entre eles pobres, negros, dissidentes, vão se tornar alvo de políticas de controle, sendo frequentemente internados em hospícios ou encarcerados em base em diagnósticos que mascaravam o preconceito racial. Contextualizando o colonialismo no Brasil, é possível observar que foi para além de uma dominação territorial. Uma das formas de dominação exercidas pelo colonialismo é a dominação epistemológica, onde diferentes saberes foram submetidos a um processo de hierarquização e apagamento. Então, atualmente, se sabe que havia um saber psicológico entre os tupis-guaranis, mas que não havia nenhuma relação com a psicologia europeia, mas tratava da compreensão da subjetividade dos povos que habitavam essas terras antes da ocupação do solo brasileiro pelos portugueses. Então, é um saber que não foi registrado, mas que chegou até nós por meio dos povos remanescentes.
Mas devido a esse processo, pouco se sabe, pois houve um extermínio dos povos originários e o próprio epistemicídio sofrido com o apagamento e a subalternização de outras possibilidades de saberes. Trazendo para o campo da psicologia e pensando a noção de sujeito, pode-se observar que nesse processo de colonização do território, dos corpos e do conhecimento da cultura, há como resultado sociedades esvaziadas de si próprias. Então, culturas foram desintegradas, terras conquistadas, religiões assassinadas e um apagamento por parte do colonizador ao colonizado. Então, nessa violência, aconteceu uma coisificação do outro, com a desumanização e a transformação desse outro em objeto para que essa violência fosse naturalizada e sustentada. Pensando na psicologia e a noção de sujeito, pode perceber que a psicologia utiliza-se de noções eurocentradas do que seria o sujeito. E sendo a Europa o berço da psicologia, é possível afirmar que a psicologia que conhecemos terá seus fundamentos na Europa. Então, essa constituição eurocêntrica influencia totalmente as reflexões sobre a noção de subjetividade e de sujeito. No entanto, é preciso se atentar. A noção de sujeito é totalmente atravessada por fatores como a cultura. Logo, a subjetividade do colonizador difere-se da subjetividade do colonizado, assim como a própria produção acerca do colonizado por parte do colonizador é atravessada por viés, e muitas vezes é insuficiente, abordando a construção da psicologia como ciência no Brasil e essa falsa ideia de neutralidade na ciência. A gente pode trazer Foucault em Vigiar e Punir para tratar sobre o nascimento da psicologia social como uma forma do sistema capitalista de docilizar e patologizar os corpos, e os conceitos de normalidade e anormalidade são construções discursivas que mudam de acordo com as relações de poder vigentes. Então, pensando na produção científica, a gente pode falar que as relações de poder atravessam diretamente esse discurso científico e exercem controle sobre os corpos. Então, é indiscutível que o cenário científico é marcado por padrões europeu, e essa neutralidade seria uma farsa, visto que a ciência psicológica é construída a partir da narrativa do colonizador e dos seus interesses. E pensar nessa ciência moderna que se instaurou como um paradigma, é necessário pensar como essa ciência trouxe consigo o apagamento de outras produções de saberes, e ela se construiu enquanto saber, método e prática dentro de determinados contextos e totalmente influenciada por determinados interesses. Então, pensando nos saberes psicológicos, né, que emergiram aqui no Brasil, a gente pode dizer que eles emergiram no final do século XIX e que seguem essa mesma lógica colonialista do modelo europeu de cientificidade. Então, esses saberes psicológicos utilizaram-se de uma tradição dos modelos científicos europeus para uma construção de um modelo médico-psicológico pautado em uma ideia de classificação de normal e patológico. Então, como referência, eu trouxe O Alienista, uma obra de Machado de Assis, que é um homem negro, e a figura de Machado de Assis, por si só, já mostra um reflexo do colonialismo na cultura brasileira, pois é um escritor negro e, historicamente, passa por um processo de embranquecimento. Ao longo da obra, a gente pode perceber como a figura do alienista mudava os critérios para a internação ao longo da história. Então, nada muito distante do que a gente já viu acontecer no Brasil, no qual pessoas eram internadas sem qualquer sinal de loucura ou de algum sofrimento psíquico. Eram só pessoas que não se encaixavam no padrão de normalidade, ou por algum outro interesse foram internadas. Então, esse livro também traz como crítica a tendência da sociedade em julgar e classificar as pessoas, e nesse contexto, de forma totalmente arbitrária e injusta. E trazendo um caso real, eu trouxe o exemplo do Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, e foi um hospital psiquiátrico marcado como a maioria dos internos alcoólatras, homossexuais, pessoas pobres e mães solteiras, ou seja, a maior parte dos casos não eram de pessoas em algum sofrimento psíquico, eram só pessoas indesejadas ou que saíam da normalidade, como casos de pessoas homossexuais. E segundo a autora do livro, a maior parte dos casos, cerca de 70% dos pacientes, não tinham nenhum diagnóstico prévio, então eram pacientes epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, que se rebelavam, gente que se tornaria incômodo para alguém com mais poder. Então a gente podia ver meninas grávidas, violentadas por seus patrões, esposas confinadas pelos seus maridos. Então a gente pode ver que essa marca do colonialismo, esse poder sobre o corpo do outro e essa demarcação do que seria o normal e do que seria o patológico esteve muito presente na psicologia brasileira, nos saberes psicológicos, e ainda hoje se faz muito presente. Então, resumindo, o Holocausto brasileiro foi responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, e foi considerado semelhante a um campo de concentração nazista,
devido à situação que as pessoas viviam ali e a própria visão assim que você chegava nesse hospital. Então, com o desenvolvimento e a consolidação da Primeira República, houve um movimento no Brasil que buscava alcançar os níveis de civilização europeia. No entanto, a população africana e indígena eram vistas como um atraso para a realização desse projeto de civilização. E com isso, o racismo científico e as teorias racistas ganharam força e surgiram políticas de cunho eugenista no Brasil, que utilizaram da psicologia como um mecanismo para legitimar os processos de controle social e manutenção dos interesses da elite da época. Então, pensando na Primeira República e a construção das profissões universitárias no Brasil e a elite brasileira, a gente pode observar que o desenvolvimento de muitas profissões no Brasil, incluindo a psicologia, se deram em consonância com os interesses da elite da época. Então, a formação acadêmica e a própria prática profissional foram atravessadas e fomentadas a partir das inclinações ideológicas da época. E como exemplo disso, a gente pode citar o desenvolvimento do direito, da medicina legal e da própria psicologia. E pensando nessas teorias racistas que ganharam força no Brasil, a gente pode trazer como exemplo a teoria da delinquência nata, do médico italiano Lombroso. Ele criou uma teoria que defendia a ideia de uma predisposição biológica do indivíduo a uma conduta antissocial, a qual ele chamou de criminoso nato. E segundo Lombroso, a partir do estudo da fisionomia, era possível chegar a propriedades mentais do indivíduo. Então, ele entendia que o rosto seria o espelho da mente. E dito isso, ele trouxe símbolos do que seria então a delinquência nata, como lábios muito grossos, mãos grandes, braços muito longos, maxilar e arcada dentária disforme ou defeituosa, mais ou menos dedos do que se deveria nas extremidades dos membros, muito cabelo e pouca barba, entre outras anormalidades dos padrões físicos e também mentais. E a partir dessa descrição e das próprias ilustrações que ele trazia como referência desse criminoso nato, a gente pode ver como ele tentava enquadrar pessoas negras dentro desse rol de símbolos que queria classificar essa pessoa com outra predisposição à criminosidade. E pensando isso na atualidade, a gente pode ver como essa marca do colonialismo e das teorias racistas ainda está muito presente na sociedade brasileira. A gente pode pensar o colonialismo e a relação com o sistema prisional como uma consequência presente na atualidade. A gente pode levar essa questão racial do Brasil e a predominância de pessoas negras encarceradas. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, é citado pela Agência Brasil que cerca de 70% da população carcerária é composta por pessoas negras e aproximadamente 850 mil presos no país são negros. Ao falarmos sobre colonialismo, fazemos referência a Frantz Fanon, um dos grandes e importantes teóricos e dirigentes revolucionários da Revolução Anticolonial do século XX. Nascido na Martinica, colonizado pela França, desde novo ele foi ensinado como ser um francês, até chegar na França e se deparar que não era visto da mesma forma, mas sim como um homem negro inferiorizado. O seu trabalho e luta contra o colonialismo foi extremamente relevante para se entender esse efeito colonizador na vida dos indivíduos. Mesmo que ele não tenha vindo ao Brasil, impactou fortemente o nosso país. Sabendo que a psicologia moderna, tal como conhecemos, surgiu em um contexto europeu e norte-americano, dentro de laboratórios e universidades no auge do século XIX e XX, então, estava ligada a sociedades coloniais e eurocêntricas. Então, quando nós tratamos sobre os modelos e métodos psicológicos, precisamos lembrar das teorias psicológicas clássicas, podendo fazer referência a Piaget, a Freud, a Skinner, e entre outros. Assim foram formulados a partir de sujeitos brancos, de classe elevada, europeus. Os experimentos e práticas laboratoriais refletem esse recorte limitado, muitas vezes ignorando outras culturas, histórias e realidades. Assim, Fanon nos faz refletir como é importante a valorização do conhecimento de diferentes culturas e povos, que ainda são desvalorizados, mas precisam ser olhados de maneira particular. Sabemos que, por mais que tentemos, a psicologia não é neutra. Ela pode ser usada tanto para reproduzir sistemas de opressão, quanto para a emancipação e cura social. Uma psicologia marcada pelo colonialismo trata o sofrimento psíquico como um problema individual, desconsiderando o racismo, a pobreza ou o machismo, reforça a normalização e obediência, servindo para ajustar o sujeito à sociedade sem questionar se a sociedade é justa, transformando em doenças comportamentos que fogem da norma social, como foi tratado anteriormente, citando o livro Alienista, podendo ser usado para controlar e manipular os indivíduos, assim como foi exposto também no livro Medicina e Colonialismo de Fanon, vendo que o papel do psiquiatra era intervir na cultura,
como uma ferramenta do governo para levar o indivíduo à padronização do modo de viver. Dentro do contexto brasileiro, podemos citar Neuza Santos, que foi uma grande militante do movimento negro e uma das primeiras psicólogas a colocar o racismo no centro da discussão clínica no Brasil. Seu trabalho foi profundamente influenciado por Fanon. Em sua principal obra, Tornar-se Negro, ela analisa como o racismo afeta a subjetividade de pessoas negras, especialmente daquelas que ascendem socialmente ou vivem em ambientes brancos, mostrando que o negro é levado a se odiar e até mesmo podendo desejar ser branco, sendo um trauma psíquico causado por séculos de colonização e escravidão. Assim, a ascensão social não é uma simples conquista de status, mas um processo cheio de tensões internas e externas. O negro ascendente é muitas vezes único ou raro em ambientes brancos, o que gera um forte conflito de identidade. Ele sofre o que Neuza chama de vulnerabilidade psíquica, resultado da pressão para se adaptar aos padrões e comportamentos, podendo se sentir envergonhado, tanto com a sua cor, do seu cabelo, duvidando do seu valor ou da capacidade de estar lá, gerando culpa interna por ocupar um lugar que muitas vezes é considerado como não sendo seu. Esse sofrimento psíquico não deve ser entendido pela psicologia tradicional apenas como algo individual e isolado. É preciso reconhecer a opressão racial e o racismo institucional como causas reais no sofrimento. A clínica deve ser capaz de acolher essa dimensão social histórica para promover uma verdadeira mudança. Com isso, a psicologia, ainda nos dias atuais, sofre com as marcas do colonialismo, apresentando muitas vezes desvalorização de saberes não ocidentais, ignorando ou deslegitima saberes indígenas, africanos, populares, assim sendo usado para ajustar o sujeito à sociedade desigual, em vez de questionar as causas sociais e outros aspectos que precisam ser modificados. Para essa transformação, é inegável a mudança da formação acadêmica colonizada. É possível observar que a grade curricular das universidades de psicologia ainda é dominada por autores brancos e europeus, faltando disciplinas que discutam racismo, colonialismo, espiritualidade e saberes indígenas. O racismo é inicialmente um processo que é macroestrutural e econômico, tendo origem desde o período colonial e sendo sustentado por uma noção de superioridade que tinha uma justificativa econômica, perdurada até hoje. O negro é o outro do branco, do belo. Essa alteridade branca, defendida pela psicanálise, produz uma inferiorização do negro. Inicialmente tem esse alcance macro, como foi falado, mas depois alcança a interioridade. Há uma subjetivação dessa hierarquia social. Sendo assim, o racismo tem diversos impactos na saúde e no adoecimento mental dos que o vivenciaram. De acordo com Souza, a psicologia ainda apreende sujeitos negros a partir da construção do mito negro. Este mito é a negação da história e da realidade. No mito negro, o branco é tido como referência a partir da qual o negro será definido. Nesse mito negro, a vivência do racismo é vivida a nível do comportamento, não levando em conta o caráter cultural. A animalização e inferiorização do negro produzem impactos profundos na subjetividade do negro. As experiências cotidianas do racismo são traumáticas, segundo Grada Quilomba. Ela afirma que no racismo, o indivíduo é cirurgicamente retirado e violentamente separado de qualquer identidade que ele possa realmente ter. Podemos afirmar que o racismo é um fenômeno que ameaça a organização psíquica dos sujeitos que os experienciam. O negro acaba ocupando um não lugar. Isso porque ele é o outro da branquitude. Há a produção de um lugar de outridade absoluta que seria ocupada pelo negro. O negro, então, ocupa um não lugar, a negação do outro do branco. Para Barros, a subjetividade do negro é assim destroçada, visto que para ser a si mesmo, precisa primeiro o branco existir para depois o negro ser o outro do branco, aquele não lugar. Segundo a filósofa Sueli Carneiro, a construção do outro como não ser. A filósofa relaciona as relações de poder produzidas a partir da racialidade com a biopolítica. Assim, o biopoder opera na decisão de quem deve viver e quem deve morrer, onde diversas mortes de mulheres maternais negras poderiam ter sido evitadas. Portanto, o descaso em relação à saúde da população negra é sistematizado, causando mortes evitáveis. A
A psicologia, então, não só disciplina e controla os corpos, como também subjuga a vida e a morte. Como? Relativizando questões relacionadas à raça, ao fechar os olhos para o racismo estrutural e suas consequências psicossociais, e também quando ignora as especificidades da população negra. Assim, há uma concordância com a violência cometida pelo Estado, definindo quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. O movimento decolonial, liderado por intelectuais latino-americanos como Aníbal Quijano, Henrique Dussel e Edgardo Lander, busca romper com o pensamento eurocêntrico e hegemonicamente ocidental das ciências sociais na América Latina. Esse movimento, articulado no grupo Modernidade/Colonialidade, propõe uma nova epistemologia baseada nos saberes e experiências locais, sobretudo dos povos historicamente oprimidos. O giro decolonial rompe com a lógica colonial de pensamento e propõe validar saberes não ocidentais, valorizando cosmologias e práticas do sul global, cuja legitimidade está ligada à sua utilidade nos contextos sociais em que são produzidos. No campo da psicologia, esse debate ainda é inicial. A colonialidade dos saberes psi tem moldado subjetividades e práticas que invisibilizam ou inferiorizam saberes tradicionais de populações negras, indígenas, periféricas e rurais. A psicologia brasileira, ao adotar teorias universalizantes deslocadas da realidade nacional, perpetua formas de sofrimento psíquico e subalternidade. Descolonizar os saberes, portanto, envolve questionar as epistemologias impostas pelo norte global e abrir espaço para práticas plurais e enraizadas nas culturas locais. É um movimento político, teórico e prático que visa reconhecer a diversidade e restaurar a legitimidade de outras formas de ser, saber e cuidar. Na psicologia, esse processo implica repensar a formação, as práticas clínicas e os referenciais teóricos para que acolham a complexidade e a pluralidade da sociedade brasileira. A partir do giro decolonial, defende-se que o sofrimento não é apenas individual, mas também uma produção social e histórica, moldada por estruturas de opressão como racismo, machismo, LGBTfobia e desigualdades resultantes da colonização. A psicologia brasileira nasceu sob forte influência de epistemologias ocidentais e universalizantes, que desconsideram as realidades culturais, sociais e históricas do país. Isso tem levado à patologização da diversidade humana e à reprodução de práticas excludentes. A psicologia precisa romper com essas estruturas, reconhecendo os saberes e vivências historicamente silenciados. A descolonização exige revalorização das memórias populares e dos saberes produzidos na resistência cotidiana, bem como a abertura para novas formas de subjetivação. A partir dessa realidade, foi criado o conceito de epistemicídio, formulado por Boaventura de Souza Santos e aprofundado por Sueli Carneiro. Ele denuncia a sistemática negação dos saberes dos povos do sul global, especialmente os africanos e indígenas, resultando na deslegitimação de suas identidades e capacidades cognitivas. É essencial que a psicologia questione suas próprias bases teóricas e epistemológicas, reconhecendo que os modelos importados nem sempre respondem às necessidades da população brasileira. A descolonização do saber psi é um caminho ético necessário para uma prática verdadeiramente comprometida com a justiça social e a diversidade cultural. Psicologia feita lá fora pode entender uma população historicamente marcada pela exclusão e pelo racismo. Bom, além disso, os cursos de psicologia continuam presos a essa lógica colonial. As grades ainda priorizam os autores brancos e eurocêntricos e os problemas muitas vezes são tratados como individuais, sem considerar nem um pouco, os fatores sociais e históricos. É por isso que tanta gente defende a descolonização de saberes. Uma dessas pessoas é a Simone Gibran Nogueira, que, por exemplo, diz que a visão do mundo europeia não deve ser ignorada, mas ela precisa ser questionada. Ela não pode ser tratada como a única forma válida de conhecimento. Desde a década dos 30, Virginia Picudo já pesquisava a experiência negra na psicanálise e infelizmente foi ignorada. Já na década de 80, Neuza Santos Souza lançou Tornar-se Negro, um livro essencial sobre identidade e racismo. Também a gente tem nomes como Alélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, Angela Davis, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Achille e todos esses são pensadores e pensadoras que mostram outros caminhos e que ajudam a construir uma psicologia mais justa, crítica e conectada com o nosso povo brasileiro.